Honra Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e devo dizer, mesmo, de encontrá-los, porque há alguns entre vocês de quem nunca vi os cásulos de luz. Então, fiel a meu hábito, vamos, se quiserem, entrar imediatamente ao centro da questão. Então, para aqueles que não me conhecem, tento sempre ser o mais pedagógico possível e intervenho sempre entre vocês tentando responder as questões, sabendo pertinentemente que muitos seres humanos vão se reencontrar através das questões que vocês colocam. Então, eu lhes transmito todas minhas saudações, toda a minha fraternidade, certamente, os escuto. Questão. Vivo zumbido no ouvido no sofrimento e no embaraço. Por quê? Então, tenho a dizer que os zumbidos nos ouvidos chamados os cantos da alma, o que chamamos nada, fazem parte dos siddhis, ou seja, dos poderes da alma, existente agora, nesta terra, independentemente de todo o problema médico, desde quase 30 anos. Há muitos seres humanos que são extremamente embaraçados por esse processo vibratório e que não sabem sempre do que se trata. Agora, não é porque vocês sabem do que se trata que seja sempre agradável de ouvir. Por vezes isso se modula e é preciso compreender que o modo de diferenciar o zumbido médico do que está ligado a um processo vibratório de ativação é, antes de tudo, a modulação desse som em função de circunstâncias extremamente precisas. Esse som, se está ligado ao som da alma, aumenta durante a meditação. Aumenta também, de maneira geral, para aqueles que são observadores e que têm esta ativação, nos dias que precedem as luas cheias, mas também, em algumas festas vibratórias específicas. Então, há uma modificação, propriamente falando, desse som. Quando isso torna-se complexo é que há seres humanos que têm ao mesmo tempo um e outro. Então, o problema é que, enquanto vocês não chegam, como dizer, a se imergirem, e é um termo que me parece propício para compreender, ao fundo do som, nesse som, vocês o viverão como um processo externo que pode ser por vezes extremamente embaraçoso. Mas não há qualquer meio, se querem, de parar isso. Há ainda, atualmente, muitos seres humanos que percebem esses zumbidos nos ouvidos e que não estão de forma alguma a par de que está ligado à ativação da alma, do espírito, na personalidade. Portanto, mais vocês vão meditar, mais vocês vão subir em vibração, mais o som vai tornar-se agudo e mais vai incomodá-los, se há, ao mesmo tempo, um processo que está ligado a um verdadeiro problema médico. Não há qualquer meio de fazer desaparecer esse som, dado que ele traduz a comunicação da personalidade inferior com a alma e depois com o espírito. Ele está ligado à ativação do que chamamos a lâmpada da clareaudiência, ou o chifre celeste, se preferem. Agora, eu reconheço que há alguns ouvidos muito sensíveis, em particular os ouvidos que vocês chamam absolutos, ou ouvidos musicais, podem ser incomodados mesmo por esse som, mesmo se está ligado à presença do espírito. Mas não se esqueçam que há os que têm isso, desde 25 a 30 anos, aqueles primeiros que se abriram ao Espírito Santo, e que, frequentemente, há uma superposição de bandas de frequência. Devido ao fato de que esse som é muito agudo, ele virá por vezes, mesmo, a cobrir a voz humana que está na mesma gama de frequências, dando uma dificuldade de percepção e não por uma surdez real. Questão. Poderíamos preconizar ferramentas de proteção. Mas hoje, sobretudo agora, querer se proteger não quer dizer mais nada. Proteger-se de quê? Porque se você se protege, você tem a impressão de estar melhor. Isso parece lógico, não é? Mas vocês se colocam a si mesmo sob a influência da lei da ação/reação e, em algum lugar, há uma relutância com relação à unidade. Em minha vida, eu frequentemente insisti na proteção, no fato de prestar atenção, mas isso, hoje, não é mais válido. Vocês estão em tempos extremamente diferentes, que demandam de vocês algo novo.
Os arcanjos insistiram nisso, com relação à luz, com relação ao abandono, com relação a deixar fazer a luz em vocês, porque, assim que vocês queiram entrar nos sistemas de proteção, se vocês são confrontados ao que chamam energias negativas, quer dizer que, necessariamente, há em vocês uma ressonância com relação a isso. Era lógico, nos tempos antigos, para superar essas insuficiências. Hoje, há a possibilidade, pela vibração, pela luz, pelo acolhimento das energias, estar insensível a tudo isso. Então, cabe a vocês escolherem o que querem fazer. Questão: os Melquisedeques eram chamados anteriormente padres reis? São eles que estão na origem do ritual do pão e do vinho. Então, isso é completamente verdadeiro. Mas a ordem dos Melquisedeques existia antes do episódio bíblico dos Melquisedeques, certamente. Porque é uma ordem que foi iniciada quando da criação da Atlântida, por Oriones pessoalmente. É uma ordem que permitiu manter a luz e a filiação da luz vibral nesse mundo falsificado. Se isso não tivesse acontecido, vocês teriam sido dominados definitivamente nas dimensões inferiores. Portanto, a ordem dos Melquisedeques tem um papel importante. Nós somos, de algum modo, os antigos. Agora, é preciso diferenciar a ordem dos Melquisedeques daquele que foi chamado Melquisedeque, chamado Ancião dos Dias, não é? Que tem um papel histórico efetivamente ao nível do cesto, ao nível do pão e do vinho. Mas isso é uma outra história. A ordem dos Melquisedeques, da qual somos parte, é uma ordem específica que vigia e que ajusta a luz vibral neste planeta, entre outros. Questão: qual é o papel dos minerais? Os minerais, os cristais, são os pilares vibratórios, também, a seu modo. É preciso bem compreender que os cristais não são tão velhos como este planeta. Eles começaram a se formar aos poucos numa escala de tempo de 20 milhões de anos. Os cristais, se querem, isso vai lhes parecer como a história da galinha. Quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Para os cristais, é exatamente a mesma coisa. E por quê? Porque, para que um cristal nasça, é preciso que haja uma matriz cristalina pré-existente que forneça um modelo de cristalização. Sim, mas então, como formou-se o primeiro cristal? Bem, é muito simples. Ele foi trazido há mais de 20 milhões de anos em tempo linear terrestre pelas entidades de Sirius, chamadas os grandes golfinhos com pele revestida, que vinha da 18ª dimensão e que semeariam os cristais sobre a Terra, permitindo, se querem, colocar em acordo o núcleo cristalino terrestre com as leis que regem a evolução das matrizes cristalinas. Eu não falo da matriz falsificada, certamente, mas de matrizes cristalinas originais que estão ligadas, em grande parte, a Sirius e a Sirius B. Questão: como superar o medo quando sente-se presenças? Evidentemente, processos, nos seus cásulos de luz, estão ligados a feridas antigas relacionadas com o que chamaria o medo da intrusão. Ora, as entidades de luz que chegam, revelam em você essas feridas antigas. Está ligado, de maneira geral, ao ser humano, ao que chamamos os territórios. Vocês sabem que o ser humano, nesta ilusão, foi obrigado a se construir de proteções. Então, as proteções, independentemente do corpo físico, é construir territórios. Territórios ao nível da cabeça, mas também territórios como o lugar onde vocês vivem. Proteger-se do ambiente, do exterior, como dizem. Então, a solução, a seu nível, está também aí. Eu não disse com isso que é preciso ir olhar de onde vem esta perda de integridade do território que você sente por momentos e que faz vacilar seu eixo energético e seus cásulos de luz. Isso quer dizer simplesmente que é preciso não escavar, ainda uma vez, mas superar esta noção de território. Como é que se supera a noção de território? Aceitando o ilimitado. Não é uma palavra, assim, que emprego. Aceitar o ilimitado é também aceitar perder um certo limite com relação ao que faz até aqui sua vida.
Aceitar deixar cair os limites. Isso permite descobrir e aceitar, também, as manifestações do ilimitado. Contrariamente ao que se pensa, encontrar uma estabilidade nos casulos de luz. Questão: ajudar as pessoas por um acompanhamento artístico pode ser uma forma de terapia. Hoje, cada vez mais. Que a criatividade passe pela criação, pelas cores, pela escultura, pela escrita, o canto, pela palavra, pela expressão do corpo, tudo que é manifestação da criatividade artística, sob uma forma ou outra, ativa o chakra da garganta e o chakra do coração e favorece a integração da luz ao nível do coração. É assim tão simples. Questão: por que entrar em períodos de sono cada vez mais frequentemente e por mais tempo? Então, se isso não se chama a doença do sono, por que isso existe? Se você não foi atingido por uma doença exótica, o mais frequente é uma pessoa que está em período talvez de integração máxima de energias, que prepara um processo específico. Vocês sabem, nas diferentes mensagens ou diferentes informações, é referido um processo energético que é chamado estasis. O estasis é o quê? É o momento em que algumas almas serão colocadas em estado de letargia para poderem viver os processos de translação dimensional. Portanto, se você tem sono, durma. Questão: como uma pessoa que está em contato com os jovens pode acompanhá-los o melhor possível? Ela também deve desenvolver a atividade artística. Porque compreenderá muito melhor o que os jovens querem manifestar hoje, que é seu potencial divino de soberania integral. E a soberania integral, quando se é criança, é completamente lógica, do ponto de vista da consciência de uma criança soberana integral que percebe essas dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la, que ela se faça na rebelião a tudo que é autoridade externa. Portanto, qualquer um que é levado a se ocupar de crianças deve favorecer nelas a expressão da criatividade artística, que é de algum modo a expressão de sua soberania. Questão: como estar certo que se faz uma boa escolha? Há um único modo de saber se você faz a boa escolha, é a vibração do coração. E nenhum outro. Porque, o tempo em que você permanece no estágio do mental, o que vai lhe parecer um impulso da alma pode, no dia seguinte, parecer-lhe como um impulso do ego. Apenas o coração conhece a resposta, ou seja, a vibração do coração. Mas lembre-se mesmo assim que o primeiro impulso, exatamente o primeiro, é o mais frequente o impulso da alma, enquanto que o segundo impulso, que é contrário ao primeiro, é, o mais frequente, o impulso do mental. Não se esqueça que o mental tem horror à mudança. E, obviamente, assim que ele tem um impulso da alma que convida à mudança, você tem a reação contrária do mental que vai fazer-lhe resistir à mudança e que vai dizer-lhe que é uma má escolha. Questão: existem más escolhas? Não. Existem experiências de escolhas. Tudo depende do ponto de vista em que você se coloca. Questão: depois de 17 de maio, a taxa vibratória do planeta vai continuar a subir. Vai continuar a subir. Já há níveis vibratórios, esses dias, que jamais foram atingidos no planeta, o que explica o aumento de vibrações, o aumento de circuitos vibratórios nos corpos, o aumento de zumbidos e o aumento de vulcões e, também, muitas outras manifestações dos elementos sobre o planeta. Isso vai continuar a subir. É inegável, inexorável. Não haverá mais, de nenhum modo, adiamento. Agora, é a ascensão direta. Não disse a ascensão na quinta dimensão. Eu falo da ascensão vibratória. Ela está cada vez mais intensa e tornar-se-á cada vez mais intensa, obrigando-os, para alguns, a deixar hábitos, comportamentos, pessoas, situações. Alguns deverão demonstrar ajustamentos importantes. Mas, ao final, está a recompensa, ou seja, o retorno à unidade. Questão: as embarcações de luz vão em breve aparecer em massa? Então, elas não podem aparecer em massa.
Se aparecessem em massa, a Terra explodiria, mesmo no estado atual de vibrações. Devemos ajustar, assim como sabem, é nosso papel, as vibrações ao mais exato que existe na humanidade da Terra e humanos com relação à onda de luz galáctica. Agora que liberamos o conjunto de corpos de existência que estavam fechados no Sol, há um problema importante, que não é um problema, mas que é um problema de adequação, se preferem, entre a intensidade da luz e a intensidade de sua resposta. Não aqueles que já despertaram o corpo de estado de ser, mas todos os outros. Eles são muitos, assim mesmo, não é? Nós esperamos sempre, a cada minuto, levar o mais possível de seres em sua dimensão eterna. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, estou extremamente contente por compartilhar tudo isso com vocês. Eu lhes transmito agora todo o meu amor, minhas saudações as mais fraternas e lhes digo até muito breve. Portem-se bem.